Boca a Boca, magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. Camas e mesas por partilhar. Todos nós começamos a nossa jornada neste mundo como convidados, como diria Priya Basil no seu livro Be My Guest. Pouco ou quase nada podemos dar àqueles que tanto nos oferecem nos nossos primeiros anos de vida. Crescer é talvez essa transformação de convidado em anfitrião, de dependente a cuidador. É a aprendizagem da partilha, à mesa, na cama, nos afazeres domésticos e laborais. Enquanto li este livro, reparei que todos os espetáculos que até hoje criei envolvem o ato de comer em conjunto. Ou é para celebrar, ou é para refletir, ou é para assinalar um momento, para comunicar um feito, esquecer um mau bocado. Ou então são só desculpas para contar uma história. Nas notícias desta semana, fiquei a saber que Fumito, futuro imperador do Japão, convidou todos os japoneses a jantarem em silêncio, mesmo quando em família, para minimizarem os riscos de contágio da Covid-19. Na Bélgica, os dirigentes políticos anunciaram que não haverá Natal este ano e que apenas quem vive sozinho pode convidar até 2 pessoas para a sua ceia de 24 de dezembro. Não podemos correr o risco de uma terceira vaga, afirmam. Porque estamos com menos camas, no hospital, precisamos de cortar mais nas mesas, na partilha. Será este o nosso melhor raciocínio? Usar uma lâmina de ócamo para cortar tudo a eito? Cortaremos assim o mal pela raiz? Em Portugal, em Lisboa, e desde sábado, 9 empresários de restaurantes, bares e discotecas iniciaram uma greve de fome à porta da Assembleia da República. Protestam contra as restrições impostas pelos governantes ao setor. Só saímos daqui com uma intervenção do Estado, ou então de ambulância, afirmava um deles. Quando foi exatamente a última vez que ouvimos falar de greve de fome como protesto? Faz-se uma greve de fome quando todos os argumentos falham. Só quando não nos ouvem, julgamos o nosso corpo contra a injustiça dos que nos ofendem. Como é que chegamos aqui tão depressa? A ilusão de que temos todos de ficar quietos para que o mundo aconteça com vacinas e condições sanitárias é um dos mistérios lógicos mais assustadores deste tempo. Penso agora na peça que estreei a semana passada e concluo, com algum desencanto, que não tem comida. Oh não, esperem. Tem comida, mas não tem um banquete. Comemos relva, comemos terra, eu até vomito verde. Mas sim, não há essa comunhão. Vivemos num lugar onde uns têm de mais e outros têm de menos. Onde uns se podem fechar em casa, vilificando quem sai, enquanto outros, sem teto e sem comida, não têm como não sair. Vivemos num lugar onde perdemos cada vez menos tempo sentados à mesa, a comer, a discutir, a ouvir os outros, sem outro motivo que não seja o encontro. E é esse diálogo que não vai em linha reta que nos alimenta corpo e coração em simultâneo. É esse diálogo que não podemos interromper, sendo sempre preferível descobrirmos outras regras para o continuar. O que temos em comum depende do que estamos dispostos a partilhar, com os outros, com as musas, com os deuses, e mesmo com Ígia, que, sendo a deusa da limpeza e da dita saúde, é também a da sanidade. Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca. Na Boca do Mundo. Entrevista a Patrick Murry sobre a estreia do espetáculo Gabo. A Gabo é encarnada pela uma marioneta que está manipulada com os 3 intérpretes e é o ser que vai desenvolver todo o desafio que está posto aos intérpretes como uma prova para atingir um espaço de liberdade. A Gabo é um ser monstruoso, misterioso, mágico no sentido que não tem, como se chama, explicações e é um ponto de partida para os intérpretes. Foi um ponto de partida para os intérpretes interrogar-se sobre o que é ser diferente, o que é ser livre, e atingir um espaço de liberdade. A inspiração foi muito deles, porque ao início não estava a pensar ter essa criatura. Então foi como encarnar o inexplicável, o misterioso, o estranho, o que é que não percebo. Então fizemos várias experiências, que seja teatrais, de dança,
com outras marionetes também, mas não estava satisfeito. E de repente surgiu essa evidência que devia ser um ser encarnado pelos três indivíduos, três pessoas totalmente distintas, com limitação e capacidades totalmente diferentes. E então, principalmente, foi essa necessidade de encarnar esse tópico da diferença, basicamente. Do realismo mágico foi o ponto de partida do convite da Paula Garcia também. Foi um convite, uma proposta, uma sugestão. Então fui lendo a obra do Marques e o que nasceu não foi mesmo um suporte para ir depois na nossa própria ficção. E a Gabo, de repente o nome Gabo surgiu como uma evidência, mas esse realismo mágico para mim é mesmo um ponto de partida para depois ir no inexplicável. Eu vejo a magia como um ponto muito simples, como que isso acontece, o que acontece. Não é explicativo, o espetáculo não é narrativo também, é sugerir emoções, sensações, para depois fazer um caminho nas pessoas que vão assistir ao espetáculo. Desde o primeiro dia, porque encontramos todo o grupo, foi quase uma lição e artística e de vida, de trabalhar com eles, mesmo os 3 dias. E depois com o João e o Diogo, foi assim não mudei muito a minha metodologia de trabalho, não tive que adaptar-me não censurei nada, foi mais a maneira de chegar a eles e eles a mim, que foi sempre muito sensível. Mas em termos de entrega, em termos de exigência, a entrega da parte deles, de minha parte, e de exigência da minha parte, fui no mesmo sítio. Quem são eles? Foi uma das perguntas. Quem são vocês? Então, com jogos, com a improvisação, com dança, mas basicamente foi isso. O que é importante, o que é difícil, o que é impossível. Com o corpo que tem, com a percepção que tem do mundo, onde é que tu vais, onde é que eu não vou poder ir também. Estou a pensar ao João, com o seu imaginário, por exemplo, que às vezes me fala do espetáculo da maneira não certa, mas que me toca. Eu gostava que o público recebe essa sensibilidade. Por exemplo, o Diogo, por exemplo, vai em espaços e em sensibilidade também estar de corpo, que é muito tocante. Não estou a falar do Zé, que é o mágico, que é intérprete também, mas que também tem um papel importantíssimo nesse trio. Mas o que eu pedi é contar-me quem são eles e quem são eles nesta aventura da Gabo, porque há um dispositivo que mete os intérpretes numa situação de dificuldade. E como eles vão ultrapassar, ir além dessa dificuldade para atingir o sucesso, basicamente o desafio foi esse. Estamos num espaço social onde esses corpos às vezes não são permitidos de ir. Com restrição física, handicap, e há espaços na sociedade onde eles não têm a possibilidade, não o direito, mas de facto o direito de ir. E então quer dizer que isso atinge nossa estrutura mental, nossa educação. E acho que é isso que foi esse confronto para mim com esse trabalho e esse público. É que de repente há uma estrutura mental que tem que ser reinterrogada. Quando estou a ver uma pessoa com handicap, quando estou com grave, o ligeiro, ver o outro, interrogar-me sobre a minha maneira de ver o outro. Não estou a responder diretamente, mas seria isso, se calhar. Pôr em dúvida, não ter uma certeza a sair do espetáculo, interrogar-se sobre a minha maneira de ver a diferença, que seja muito visível, que seja invisível.
não sei, por exemplo, uma pessoa que perdeu algo de próximo, não se vê. Alguém que se partiu o braço, nota-se. Alguém que tem trissomia, nota-se. Mas há outras diferenças mais subtis e nas quais não somos ensinados a pôr em conta. Então acho que essa interrogação me toca-me bastante neste processo, nesta aventura. À Boca da Bilheteira, com Liliana Rodrigues. Por estes dias, na sala de ensaios, afinam-se os últimos pormenores para a estreia de Gabo, de Patrick Maury, para a companhia Dançando com a Diferença, que acontece entre os dias 9 e 12 de dezembro. Este espetáculo parte da questão: e se da imperfeição da realidade, tal como a vivemos, criássemos uma ficção? Um lugar onde a crueza dos corpos se compõe em conjunto com a potência do nosso imaginário. Em palco, 3 intérpretes e uma marioneta, que dá o nome ao espetáculo, levam-nos ao encontro da resposta. A criação do espetáculo é retratada no documentário Gabo, Posso Entrar Aí?, realizado por Carla Augusto, que será exibido logo após as sessões de Gabo de dia 11, às 21 horas, e de dia 12, às 10 horas e 30. O espetáculo terá ainda sessões escolares nos dias 9, 10 e 11 de dezembro e transmissão via streaming em alguns dos horários. Para assistir a qualquer um dos espetáculos, poderá comprar os seus bilhetes preferencialmente através do nosso site www.teatroviriato.com e para mais informações sobre as sessões escolares ou para fazer as suas reservas, poderá contactar a nossa bilheteira através do número 232 480 110 ou do e-mail bilheteira@teatroviriato.com. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o Magazine do Teatro Viriato, em parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura e pelo município de Viseu.